Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o meu primeiro vídeo oficial, gravado especialmente aqui para este novo canal no YouTube. Espero que vocês gostem. Hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês me pedem, me perguntam bastante, que é sobre emagrecimento, sobre como você calcular o seu gasto calórico total, montar uma dieta em cima disso, sobre o que é o déficit calórico. Um assunto bem legal, tá? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like para dar aquela força, pra gente crescer aqui e trazer bastante conteúdos legais para vocês, tá bom? Me sigam nas outras redes sociais também que eu vou deixar aqui, no Instagram, no TikTok, sempre tem muitos conteúdos por lá, mas agora eu vou me dedicar bastante a esse canal aqui, tá bom? Então vamos lá, nós vamos começar falando sobre o princípio, que é a nossa taxa metabólica basal. O que é a nossa taxa metabólica basal? É a quantidade de calorias que o nosso corpo gasta para sobreviver, tá? Nós temos uma quantidade calórica que o nosso corpo gasta simplesmente para estar tudo funcionando, todos os seus órgãos funcionando, seu coração batendo, você estar vivo, né? E essa é a nossa taxa metabólica basal. Fora isso, nós temos outros gastos calóricos que são acrescentados ao nosso gasto calórico total, que são as nossas atividades. Então, tudo que você faz durante o seu dia conta como um gasto calórico, tá? Então, se você é uma pessoa que passa o dia sentada no computador, não faz nenhum tipo de atividade física, você é uma pessoa sedentária, né? O seu gasto calórico é bem baixo, tá? O seu fator de atividade, ele vai ser leve, vai ser quase que zero, tá? Se você é uma pessoa que não faz uma atividade física na semana, ou faz pouca atividade física, seja 2 vezes na semana, mas você passa o seu dia todo se movimentando na sua área profissional, então você já tem um gasto calórico considerável, tá? Então nós temos diversos fatores, nós chamamos de fator de atividade, tá? Que é desde o leve até o moderado, o intenso, isso é somado ao seu gasto calórico total, junto com a sua taxa metabólica basal, que é o que o seu corpo gasta para sobreviver, para te manter vivo, tá? Então, dito isto, nós vamos a este cálculo. Você não precisa se matar e ficar fazendo contas para chegar nesse valor, tá? Eu vou te dar uma solução que é bem mais fácil, que é um site que se chama caloriaspordia.com. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link desse site. É só você entrar, preencher com as suas informações e ele já vai dar esse cálculo pronto para você, tá? Uma maneira bem mais fácil de você calcular sem precisar ficar se matando fazendo os cálculos tradicionais, né? Que a gente faz. Então, não sei se vai dar para vocês enxergarem aqui, mas depois qualquer coisa eu deixo a telinha. A gente acessa esse site, você vai colocar as suas informações, que é o que a gente precisa para calcular, tá? O sexo feminino e masculino, a sua idade, a sua altura, o seu peso e o seu fator de atividade, que é o quanto você se movimenta no seu dia a dia, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui do meu, tá bom? Vou fazer junto com vocês. Vou colocar aqui feminino, a idade 30 anos, o meu peso 65, a minha altura 1,65 e aqui a atividade física. Também ele dá sedentário, que é nenhuma atividade, levemente ativo, moderadamente ativo, muito ativo e atleta, tá? Eu vou colocar o meu como muito ativo, que são 6 a 7 dias da semana, tá? E calcular. Ele já vai dar aqui o meu total. Não sei se vai dar pra vocês enxergarem dessa forma, mas ele já mostra aqui a minha taxa metabólica basal, ele deu de 1.370 calorias, e com as minhas atividades, o meu gasto calórico total é de aproximadamente 2.300 calorias, tá? Aí aqui embaixo, ele já dá também calorias para perder peso. Eu teria que consumir em torno de 1.800, ou para ganhar em torno de 2.800, tá? É bem completinho esse site aqui, mas é só para vocês terem uma ideia. Depois vocês acessam e faz lá o de vocês pra ter uma ideia, mais ou menos, tá? Ele é bem exato, assim, a margem de erro dele é muito pequena, então ele é um site bom, tá? E aí você vai ter essa informação que é sobre o seu gasto calórico total. Essa é a base, né, o princípio que você precisa saber para iniciar uma dieta. Tá? Então você precisa ter a ciência do quanto você gasta por dia para você poder saber o quanto você precisa ingerir, tá? E aí nós partimos para o que é o déficit calórico. Nada mais é a diferença sobre o que você
gasta e o que você ingere, tá? Para você estar em déficit calórico, você precisa ingerir menos do que o que você está gastando. Então, aqui no meu caso, se o meu gasto total ele é de 2.300 calorias por dia, para que eu possa emagrecer, eu preciso consumir abaixo disso, né? E aí a gente tem níveis de déficit calórico, né? Tem um nível leve, tem um nível moderado, tem um nível mais agressivo. E normalmente a gente coloca aí um déficit de até 500 calorias, tá? Que ele tá ali moderadamente, né? Pra você perder aí meio quilo a 1 quilo por semana, tá? Então não é nenhuma forma agressiva, né? Tem maneiras de você preservar a sua massa muscular, e aí também entra muito a importância da musculação, né, em si, e da sua ingestão de proteínas, né? Que eu vou entrar nessa linha também. Mas o básico, o princípio é isso, né? A raiz para você começar uma dieta para emagrecimento é você saber o seu gasto calórico total, para você saber o quanto você precisa ingerir, tá bom? E um déficit aí moderado é você consumir em torno de 500 calorias menos, né? Para baixo do valor do seu gasto total. E agora que nós já sabemos o nosso gasto calórico total, já sabemos o quanto nós precisamos ingerir para que o emagrecimento aconteça, nós entramos em um outro ponto muito importante, além da dieta, que é a atividade física, tá? A importância da musculação, principalmente para a preservação da massa muscular, e a importância dos exercícios aeróbicos, né? Que são exercícios de cardio, que são muito importantes não só para a saúde cardiovascular, mas para o emagrecimento, para a perca de gordura em si, tá? Muita gente acha que a gente perde gordura através do suor, através do xixi, do cocô, mas a realidade é que nós perdemos a gordura através da nossa oxigenação, tá? Então, o que acontece? Quando a gente está fazendo um exercício aeróbico de alta intensidade, nós elevamos a nossa frequência cardíaca. Isso faz com que nós respiramos, a gente fica mais ofegante, né? Consequentemente, nós estamos respirando mais, oxigenando mais. Esse é o processo da perca de gordura. É quando nós estamos queimando gordura ali, literalmente, é nesse processo de oxigenação. E para isso, nós precisamos estar com a frequência cardíaca acelerada, precisa estar fazendo um exercício aeróbico de alta intensidade, tá? Muita gente fala, mas eu não posso fazer uma caminhada, eu não posso fazer uma esteira ali numa velocidade menor, uma bike numa velocidade menor. Você pode, né? O ideal é que você comece de maneira gradual, tá? Ninguém vai começar correndo aí na velocidade 10, 12 da esteira, né? Você vai começar de uma maneira gradual, você pode começar com uma caminhada, né? Principalmente de acordo com o seu nível de sedentarismo, né? Das suas condições físicas. Então você vai começar de maneira mais lenta, mas o ideal é que você vá progredindo, vá evoluindo e vá aumentando, tá? Aos poucos, até que você chegue ali numa atividade mais intensa, tá? Porque a perca de gordura, ela vai acontecer na sua atividade mais intensa, tá bom? Muito importante a gente entender esse processo, até para ter um controle da nossa frequência cardíaca, tá? O ideal é que a gente tenha algo que possa medir. Pode ser um relógio, pode ser o monitor cardíaco, que é a cinta. Se você não tem nenhum equipamento que possa fazer isso, você mesma pode medir a sua frequência cardíaca aqui, sentindo os seus batimentos, tá? Tá lá fazendo atividade. Para 15 segundos, coloca o cronômetro no celular, 15 segundos e conta quantos batimentos deu em 15 segundos, multiplica por 4, tá? Você não precisa contar o minuto inteiro, faz 15 segundos, multiplica por 4, você vai ter o valor da sua frequência cardíaca por minuto, tá? Para você ter um controle. Por que eu falo isso? Porque nós temos a nossa frequência em repouso, nós temos a nossa frequência máxima, tá? E em nenhum dos extremos são bons, né? Em repouso você não tá uma frequência ali baixa, você não tá gerando a perda de gordura, e a sua frequência máxima também não é ideal que você fique ultrapassando a sua frequência máxima, porque aí você já entra numa zona de perigo, tá? Então nós temos ali que encontrar o nosso limite, o nosso próprio ritmo, né? Para manter uma frequência adequada, tá? Então, a gente entra em outro cálculo. Como que eu faço para encontrar a minha frequência cardíaca máxima? 220 menos a sua idade, tá? Vou fazer aqui o meu na calculadora. 220 menos 30, que é a minha idade. 190. 190 é a minha frequência máxima, tá? Então, o ideal é que eu não ultrapasse de 190. Se eu tô fazendo uma atividade e meu coração tá chegando
próximo dos 190 batimentos por minuto, eu tenho que dar uma desacelerada, né, e ter este controle para que eu possa manter ali, até o ideal é que seja até uns 30% ali, que você tem uma margem, né, para você não chegar na sua máxima, mas para você também não estar na sua mínima. Então você tem que estar ali no meio, o ideal é que seja entre 130 e 150, tá? É onde vai estar ocorrendo a perca de gordura. Você não vai estar num nível exageradamente alto de frequência cardíaca, você vai estar ali no seu ritmo. Então eu tenho que encontrar o meu ritmo de atividade em que a minha frequência fique entre 130 e 150, tá? Que é ali uma média para que ocorra a perca de gordura. Então eu vou fazer uma atividade, eu vou correr, eu vou pedalar, eu vou fazer uma escada, eu vou fazer um elíptico, qualquer exercício aeróbico que eu faça, eu tenho que me manter em um ritmo em que a minha frequência fique entre 130 e 150 batimentos por minuto. Ali eu vou estar fazendo com que a perca de gordura aconteça. Essa é uma atividade aeróbica correta para perca de gordura. Tá? Então, claro que ninguém, né, lembrando que ninguém vai começar na loucura, correndo, acelerando, você começa gradual, você vai aumentando conforme as suas condições físicas, conforme o seu preparo, o seu nível de sedentarismo, né, de quanto tempo você treina, quanto tempo você faz, se você não tem nenhuma contraindicação médica, né, se você não tem nenhum problema de saúde cardiovascular, então é muito importante o acompanhamento médico, né, é muito importante você ter ciência, né, de como está as suas condições, mas o processo, tá, para você fazer um exercício cardio, um exercício aeróbico e realizar a queima de gordura é esse, é que você encontra o seu ritmo ali médio, que mantenha a sua frequência cardíaca elevada, mas que não seja a máxima e que realize ali a perca de gordura, tá? Então esse é um ponto importante, fazer o cardio de maneira correta, fazer a musculação para preservação da massa muscular, e porque na musculação você também libera outros tipos de hormônios que vão influenciar no seu emagrecimento, que não são liberados nos exercícios aeróbicos, tá? Porque são diferentes, então os dois se complementam, tá? É muito importante que você faça a musculação e o exercício aeróbico. Os dois se complementam, eles liberam hormônios do nosso corpo que vão acelerar o seu metabolismo, que vão influenciar o seu emagrecimento, mas os dois são completamente diferentes, vão atuar de maneiras diferentes no seu corpo, mas são muito importantes no seu processo, tá? E, dito isto, nós vamos para a parte da dieta. Quando nós entramos no assunto dieta, muita gente se desespera, muita gente odeia, muita gente não gosta de seguir um determinado tipo de alimentação, mas o que acontece é que a gente precisa ter o controle daquilo que a gente está comendo, né? Pra gente ter esse controle, as comidas elas precisam ser pesadas para você saber a quantidade que você está comendo. Você precisa ter esse controle para contar. A gente sabe que é um pouco chato, mas a gente precisa contar as calorias para você saber exatamente a quantidade que você está ingerindo, para ter aquele controle de diferença do ingerir menos do que você gasta, né? Então é muito importante a gente saber o quanto nós estamos comendo, tá? Só que muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, que é privação de tudo, mas não necessariamente você tem que se privar de tudo, tá? Você pode sim comer coisas que você gosta, você pode sim incluir no seu dia a dia algo que você tenha preferência, né, por comer, desde que esteja contado, desde que esteja dentro do cálculo daquilo que você está consumindo no seu dia, tá? Claro que nós vamos dar preferência por uma alimentação mais saudável, né? Não vou falar que você gosta de comer lanche, pizza, cachorro quente, chocolate, você vai comer isso na sua dieta o dia inteiro, todo dia. Não, né? A gente com certeza vai priorizar uma alimentação mais saudável, a gente vai priorizar o mínimo de gordura possível, tá? Principalmente no emagrecimento, mas não precisa ser uma privação total, não precisa ser um bicho de 7 cabeças, até porque quando a gente se priva muito de alguma coisa, isso tem um efeito rebote depois, né? Porque é muito mental, é muito psicológico. Então, se você tá se privando ali o tempo todo, vou fazer dieta, é chato, não vou poder comer nada, você fica ali sem ver a hora de que aquilo acabe, para que você possa comer uma besteira, e isso não é legal, né? E isso para que você se mantenha a longo prazo, tá? Porque quando é algo que a gente associa que é ruim, que a gente está se privando, que é difícil, a gente não consegue manter. Então, não é só físico, é a parte mental, né, psicológica também. Tem que ser algo ali
que seja fácil, né? De fácil preparação do seu dia a dia, dentro das suas condições, dentro daquilo que você consegue fazer, né? Que seja algo um tanto quanto prazeroso, né? Que não seja absurdamente ruim, ninguém consegue, ninguém gosta de comer coisas que não agradam o paladar, coisas que não é de fácil acesso ali no dia a dia, né? Então a gente tem que tentar facilitar ao máximo para que se mantenha a longo prazo, tá? E aí quando a gente entra no assunto de montar a dieta, de ter o controle daquilo que a gente está comendo, né? Todos esses cálculos, como que a gente vai calcular, vai montar a base de tudo isso, né? Nós começamos pelo princípio que nós temos os macronutrientes, né? Que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. A nossa base é essa, né? E aí a gente vai montar uma dieta dividida com esses macronutrientes, tá? Então, vamos lá. Nós vamos começar com a base de que vocês lembram que eu fiz o meu gasto calórico, ele deu em torno de 2.300 calorias. E para eu manter um déficit de 500 abaixo, eu tenho que consumir até 1.800 calorias. Então, nós vamos dividir essas 1.800 calorias entre proteínas, carboidratos e gorduras, tá? Nós fazemos tudo de acordo com o peso corporal. Então, para você manter uma ingestão de proteína mais elevada, para que preserve a sua massa muscular, nós colocamos aí geralmente 2 vezes o nosso peso. Então, eu tenho 65 quilos, 65 vezes 2 são 130. Eu teria que consumir 130 gramas de proteínas por dia. E 130 gramas de proteínas não são 130 gramas de frango ou carne, tá? O pessoal confunde muito isso, mas 100 gramas de frango, por exemplo, tem aproximadamente 30 gramas de proteína. Então, para eu comer 130 de proteína, eu teria que comer meio quilo de frango, né, por dia, um exemplo, tá? E aí que entra o papel do whey, porque para você comer meio quilo de frango todos os dias, é uma grande quantidade, acaba ficando difícil, né, de ingerir tudo isso. Então, o whey, ele facilita esse processo, por isso que a gente coloca o whey, porque é muito mais fácil você consumir 30 gramas de proteína ali em um shake, em uma quantidade de líquido que você vai tomar, ou fazendo uma misturinha, um docinho, alguma coisa, do que 100 gramas de frango, por exemplo, né? Então, claro que 100 gramas de frango vai te dar mais saciedade ali do que tomar um shake, né, em quesito quantidade, mas quando você precisa comer altas quantidades de proteína no dia, acaba ficando em grandes quantidades e acaba dificultando a ingestão. Então, por isso que o papel do whey, ele facilita muito pra gente bater essa meta de proteína. E aí, vou colocar aqui que eu tenho que consumir 130 gramas de proteína no meu dia. E aí, 1 grama de proteína equivale a 4 calorias. Então, a gente faz 130 vezes 4, eu vou ter um total de 520 calorias só de proteína. Então, eu tenho que consumir 520 calorias de proteínas. A gente pode dividir isso entre frango, carne vermelha, peixe, ovos, whey, tá? Mas eu tenho que bater 130 gramas de proteína por dia, que equivalem a 520 calorias. Aí nós vamos para os carboidratos. Geralmente a gente coloca entre 1 e 3 vezes o nosso peso corporal, tá? No emagrecimento. Vou colocar aí 2,5, tá? Uma média, tá? Então, 65, que é o meu peso, vezes 2,5, vai me dar um total aí de 162,5, a gente arredonda para 160. Então, eu vou consumir 160 gramas de carboidratos, tá? 1 grama de carboidrato também tem 4 calorias. Então, 160 vezes 4 vai me dar um total aí de 640 calorias de carboidratos, tá? E aí nós vamos para as gorduras. Gordura, geralmente a gente coloca 0,5 a 1 uma vez o peso corporal, né? A gordura, ela tem que ser menor, ela vai corresponder aí de 20 a 30% da sua ingestão total, tá? Principalmente no emagrecimento, né? A gente não quer que consuma muita gordura. Então, eu vou colocar aí uma vez, tá? Uma vez tenho 65 quilos, vezes uma vez é 65, então são 65 gramas de gorduras. E 1 grama de gordura equivale a 9 calorias. Então, 65 vezes 9 vai me dar um total aí de 585 calorias, tá? Então, é assim que a gente monta a base de uma dieta. 130 de proteína, 160 de carboidratos, 65 de gorduras. Isso equivale a 520 calorias de proteínas, 640 calorias de carboidratos e 585 calorias de gorduras, que dá um total de 1.745 calorias. Nós tínhamos até 1.800 para consumir, né? Estamos em uma margem maravilhosa, 1.745 calorias.
Então, essa é a base da minha dieta, é a base do que eu tenho que consumir para o meu déficit calórico. E aí, através disso, dessas 1.745 calorias divididas entre esses três, é que eu vou fazer a separação dos alimentos. Eu vou montar a minha dieta dentro disso daqui. Então, eu tenho que ter 130 gramas de proteína. Então, eu vou colocar lá 100 gramas de frango no almoço, 100 gramas de frango no jantar, 2 doses de whey por dia, uma de manhã, uma tarde, tá? Vou fazer essa soma para que chegue em 130 gramas de proteínas diariamente e 500 calorias, certo? E eu vou fazer as mesmas coisas com os carboidratos e com as gorduras, tá? O ideal é que as gorduras sejam gorduras saudáveis, né? Gorduras boas, como abacate, azeite, óleo de coco, não sejam gorduras saturadas, gorduras trans, né? E os carboidratos também sejam carboidratos complexos ali, saudáveis, que a gente consome batata doce, batata inglesa, mandioca, mandioquinha, brócolis, diversos carboidratos, né? O arroz, o macarrão, enfim, e as proteínas. E essa vai ser a base para eu montar e incluir os meus alimentos. E aí eu vou incluir aquilo que eu gosto de comer, né? Obviamente, aquilo que tá fácil ali no meu dia a dia, né? Que eu vou conseguir preparar, que eu vou conseguir comprar, que eu vou conseguir manter, para que eu possa fazer essa dieta. E aí a gente faz esse cálculo, né? De calorias, de quantidades, de peso, de proteína, de carbo, de gordura, para incluir e separar os alimentos. Mas a base de tudo é essa. Então eu tô aí com uma margem de 1.745 calorias, tem uma margem de erro ainda, né? Tem que tomar muito cuidado no preparo dos alimentos, porque às vezes você vai preparar, por exemplo, uma proteína, uma carne, um frango, um tempero, uma coisa diferente que você coloca ali, uma colher de manteiga, ou 2 colheres de azeite, ou temperos calóricos, já muda completamente, tá? Então, tudo tem que ser preparado com muito cuidado, tudo tem que ser calculado, tudo tem que estar dentro ali do seu planejamento para que você tenha esse controle da quantidade exata do que você está ingerindo, tá? Parece difícil, parece um bicho de 7 cabeças, parece muito complexo, mas não é. No dia a dia, depois que você acostuma, no primeiro mês, assim, as primeiras semanas, você vai ficar pesando tudo, você vai ficar ali tendo que ter o controle de tudo, mas você depois vai pegar o jeito só de ver, você já vai saber a quantidade, né? Vai ficando tudo mais fácil, mais prático ali no dia a dia, pra você já comer as quantidades certas, já sabe o que você tem que comer, já sabe o que você tem que fazer, né? Então é tudo questão de prática mesmo, é tudo questão de acostumar, né? E o papel de uma nutricionista é deixar isso tudo pronto pra você, facilitar isso pra você, né? Essas informações sempre são valiosas, tá? Vocês estão tendo acesso gratuitamente, mas são informações valiosas, informações muito importantes, né? Que os nutricionistas aprendem, os nutricionistas fazem para vocês para facilitar todo esse processo. Então, geralmente é o seu nutricionista que vai fazer todo esse cálculo, que vai fazer toda essa divisão, né, para você, e que vai montar a sua dieta aí com os alimentos que você gosta, né, com as coisas que você tem facilidade, vai incluir, fazer tudo calculadinho, bonitinho para você. Mas tem maneiras de, né, você, como eu falei aqui, aprendendo um pouquinho, né, desses cálculos, aprendendo um pouquinho de como funciona, você mesmo fazer, tá? E aí você mesmo montar a sua dieta, colocar os alimentos que você gosta, tendo essa base, né, tendo essa base de quantidade de calorias que você gasta, a quantidade de calorias que você precisa ingerir, essa divisão entre proteínas, carboidratos, gorduras feitos de maneira correta, né, para que você possa escolher os seus alimentos e fazer aí a sua dieta. E isso é para o emagrecimento, tá? Nós temos aí o oposto, né, que é o superávit calórico, que é o processo de ganho, que aí você tem que comer mais do que aquilo que você gasta, então a gente entra em uma outra conta, né, que eu posso fazer mais explicado também em um outro vídeo, mas a base é essa, né, é a mesma, é você ver o seu gasto, ver o quanto você precisa ingerir. No meu ali para ganho tinha dado em torno de 2.800 calorias, então eu teria que consumir em torno de 2.800 a 3.000 calorias por dia, né? Aí a gente geralmente aumenta a quantidade de carboidratos, né? Proteínas bem alto também, divide tudo isso, monta a dieta, também é a mesma coisa, né? Só que a gente come para mais. E no caso do ganho, a gente tem que não aumentar tanto o nosso gasto calórico, né? Porque aí é o contrário, a gente tem que comer mais. Então se você começa a gastar muito mais, você vai ter que comer mais ainda,
né? Então a gente mantém ali um nível de atividade moderado, né? Tanto para vai manter a musculação, obviamente, mas vai manter os cardios também, só que num ritmo mais moderado, uma quantidade mais moderada, né? Mas também é importante fazer o exercício de cardio mesmo em processo de ganho, para você diminuir ali a quantidade de gordura, tá? É importante comer certo, comer limpo, né? Que a gente fala, fazer uma dieta limpa, comendo coisas saudáveis, comendo coisas certas, porque às vezes quando a gente está em processo de ganho, a gente acha que pode comer tudo, né? Ah, eu tô em ganho de peso, então eu vou comer pizza, vou comer lanche, eu vou comer tudo que eu quero, mas não é bem assim, porque a gente tenta maximizar ali o seu ganho de massa muscular e com a menor quantidade de gordura possível, para você não sofrer depois, porque depois para perder gordura também é difícil, né? Então a gente chama de comer limpo para ganhar peso da maneira correta, se alimentando bem, com menos gordura possível, tá? Mas a base sempre vai ser a mesma. Você encontrar o seu gasto calórico, você encontrar a quantidade que você precisa ingerir e destinar para o seu objetivo, né? Seja o emagrecimento, seja o ganho de massa, tá? A quantidade de água também é muito importante, tá? Nós fazemos aí sempre, para você calcular a quantidade de água que você precisa ingerir, o seu peso corporal vezes 35, tá? São 35 ml por quilo corporal, então vou fazer aqui meu 65 vezes 35 dá 2.275. Então a minha quantidade mínima de água que eu tenho que tomar são 2,2 litros por dia, tá? Você faz essa continha, vai achar a sua quantidade de água. Então a ingestão de água é muito importante, tá? No processo de emagrecimento a gente sempre coloca para mais também. E as suplementações, tá? Já que geralmente o whey ele entra como auxílio na ingestão de proteína, que eu falei. A creatina também a gente sempre indica tomar aí pelo menos 5 gramas por dia, tá? A gente consegue manter a quantidade de creatina na alimentação? Consegue, mas também precisa comer muito, tá? Então a gente sempre indica a suplementação da creatina e as suas vitaminas, né? Um multivitamínico de A a Z, um ômega 3, que também é difícil a gente bater na alimentação ômega 3, né? Aquele que comer muito peixe, que a gente acaba não comendo as quantidades certas, então ômega 3 é legal suplementar. E aí é sempre importante você fazer os seus exames, né? Passar com o médico, passar com o endócrino, fazer os seus exames, ver como que tá toda a sua parte de vitaminas, se você tem falta de uma vitamina, tá tudo controladinho, tem que estar tudo muito bem alinhado, repor aquilo que você precisa, parte hormonal também, tá? E eu vou fazer um outro vídeo falando sobre parte hormonal, sobre o uso de hormônios, né? De esteroides, que também é um assunto que vocês entendem bastante. Mas o princípio é que você faça regularmente seus exames, esteja tudo ok, esteja tudo alinhadinho, tudo certo, para que o seu processo de emagrecimento, de ganho, seja saudável, flua, né, tranquilamente, e tendo essa base, entendendo um pouquinho esse conceito, né, de como funciona todo esse processo, vai facilitar muito aí para você, tá bom? E é isso, espero que vocês gostem desse conteúdo. Deixa aqui nos comentários dúvidas que vocês tenham, que vocês querem saber, temas para outros vídeos também que vocês gostariam de ver, tá bom? E se você ficou até o final, comenta aqui um emoji de coraçãozinho laranja pra mim, tá? Deixa aquele like, se inscreve no canal, pra dar aquela força. E até o próximo vídeo. Um beijo!